capítulo 17, se você já sabia que era o capítulo 17, dê um glória a Deus. Aleluia, capítulo 17, que tem como título A Queda. A Queda. E nós vamos mergulhar nesse texto e ver as maravilhas do Senhor aqui para nós nessa noite. Amém? Por isso, se você puder, feche seus olhos. Santo é o teu nome, Senhor, e nós te adoramos, te louvamos e te pedimos, sê conosco nessa noite um pouco mais. Abre o nosso entendimento e o nosso discernimento. Abre nossos olhos, Pai. Abre nossos corações. Queremos mergulhar na tua presença. Queremos mergulhar na tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser exortados pela tua palavra, confrontados pela tua palavra e confortados pelos teus braços. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós nessa noite. Fala conosco. Necessitamos, Senhor. Necessitamos, Senhor. Estamos completamente necessitados de ti. Precisamos. Desejamos, Senhor, ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? O livro de Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 1, a partir do versículo 1, diz: Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: Vem comigo e te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta, vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: A grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. E então o anjo me encorajou, dizendo: Por que te admiraste? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Ela era, agora não é, contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam
também 7 reis. 5 deles já caíram. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram. Um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era, agora não é. É o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberam a autoridade dos monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo: outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Então guerrearão contra o cordeiro. Mas o cordeiro os vencerá. Aleluia. Mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores. O Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Em seguida, declarou-me mais o anjo: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua. Devorarão sua carne e a exterminarão com fogo. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduziu-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Até aí. Eu acho que não precisa falar muito, porque a palavra já se explica. Mas nós vamos dar um mergulhinho aqui rapidamente. Nós estamos iniciando a 6ª sessão do Apocalipse, que é o versículo 17, 18 e 19. Mais uma vez aqui vai terminar, agora de uma forma mais clara, na segunda vinda de Cristo, com uma vitória triunfal de Jesus sobre os seus inimigos. Nessa sessão, uma forte ênfase é dada à Babilônia. Se fala sobre a Babilônia. Isso porque esse foi um tema fundamental para a igreja de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse nos mostra que existem 5 inimigos de Cristo. E são eles: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz e os homens que receberam a marca da besta. Isso quer dizer, os homens que perseguem a igreja. Esse quadro é apresentado também no versículo 12 e no versículo 14. Agora nós vemos que a queda desses inimigos, eles vêm em ordem decrescente. O capítulo 17, que nós lemos agora, nós vimos a história da grande meretriz, da grande Babilônia. No 18, que semana que vem nós falará da queda completa. E o 19 nós vamos ver Cristo triunfando sobre todos os inimigos na sua segunda vinda. Quero lembrar que no capítulo 16 acabou tudo. Foi tudo acabado, tudo exterminado. Não existe mais a terra como nós conhecemos. Amém? Não se esqueça disso. Como eu falei da outra vez, você precisa
ouvir o Desvendando do Apocalipse de forma sequencial, contínua, para que venha o entendimento. O capítulo 17 agora, ele nos aponta 3 quadros diferentes. Nós podemos dividir o capítulo 17 em 3 partes. A primeira parte faz uma descrição da grande meretriz. A segunda parte descreve a besta propriamente dita. E na terceira parte fala da vitória de Jesus Cristo e da sua igreja. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então a primeira parte, o primeiro quadro desse capítulo, nós vemos a descrição da grande meretriz. O contraste entre a noiva e a meretriz, a prostituta, amém? O contraste entre a noiva de Jesus Cristo e a prostituta, e a Nova Jerusalém e a grande Babilônia. Satanás sempre tenta imitar a Deus, amém? Então, como o Senhor tem a sua noiva, Satanás tem a sua prostituta. Como o Senhor tem a sua cidade, Nova Jerusalém, Satanás também tem a sua cidade, a Babilônia. Glória a Deus. João recebe a visão no capítulo 17 e ele pode contrastar com essas outras visões. E nós vamos ver isso lá no capítulo 21, que nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Esse é o chamado para ver a queda da falsa igreja e o triunfo da verdadeira igreja. Aqui nós vemos que a Babilônia cai, enquanto a igreja de Jesus Cristo sobe, é arrebatada. Glória a Deus. Assim temos o contraste entre a noiva e a prostituta, a cidade santa e a Babilônia. A noiva fala da igreja verdadeira e a prostituta, a meretriz, fala da igreja falsa, da falsa vinha, da igreja que apostatou, da igreja que serve a outros deuses, da igreja que serve a ídolos, da igreja que serve a Satanás. As duas figuras representam a mesma coisa, a mulher e a cidade, falam da mesma coisa. Essas figuras representam a falsa igreja. A mulher aqui, a prostituta, ela é descrita. E ela é o sistema eclesiástico de Satanás. Todos os sistemas idólatras são prostitutas e suas filhas. Toda e qualquer religião ou igreja que não tenha Jesus Cristo no seu centro são igrejas para confundir, são para tirar o foco. Na verdade, é uma armação de Satanás para que você não seja salvo, para que você não sirva a Jesus Cristo. Amém? A grande Babilônia não é apenas uma cidade, mas ela também é a grande prostituta. A Babilônia já havia sido mencionada no capítulo 14, versículo 8, e no capítulo 16, versículo 9. Nessas duas oportunidades mostra a sua queda. A queda é prevista, a Babilônia vai cair. Escolhe uma pessoa bem bonita aí do seu lado e fala para ela: a Babilônia vai cair. Aleluia. A grande prostituta é conhecida pela sua influência mundial. A grande prostituta é conhecida pela sua influência mundial. A religião prostituída está presente em todos os lugares, em todos os povos, em todas as nações, em todos os continentes. Em qualquer lugar existe uma igreja prostituída. Aonde o Senhor tem uma igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, Satanás também lá levanta uma sinagoga. Lá também ele levanta uma igreja dele, uma igreja que vai idolatrar, uma igreja que não vai servir a Jesus Cristo. A Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas a Babilônia é uma cultura contra Deus. Então não é apenas um desejo de viver sem Deus, é também um desejo de ir contra Deus, é também um desejo de destruir as obras de Deus, é um desejo profundo de destruir o povo de Deus. Tudo aquilo que se refere a Deus vai ser minado, está sendo minado, estão tentando destruir, porque não basta só você não querer Deus, também precisamos ir contra aqueles que querem o Senhor. É assim que eles pensam. Haverá sempre conflito
entre os seguidores de Satanás e os seguidores de Jesus Cristo. Sempre haverá conflito entre os seguidores de Satanás e os seguidores de Jesus Cristo. E os seguidores de Jesus Cristo não podem estar dormindo nos bancos das igrejas. Os seguidores de Jesus Cristo precisam estar com as suas armaduras, precisam estar com as suas espadas nas suas mãos. Os seguidores de Jesus Cristo precisam estar bem alimentados. Os seguidores de Jesus Cristo precisam estar preparados, bem treinados para a guerra. Os seguidores de Jesus Cristo precisam levantar a cabeça, precisam se preparar para a guerra, porque não é apenas nos defender, mas nós também precisamos atacar. E quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo é o próprio Satanás. O nosso inimigo são os demônios. Os nossos inimigos estão por aí, estão nas cidades, estão nas bocas de fumo, estão nos bares, estão nas esquinas, estão em todos os lugares. A nossa guerra não é contra a carne e contra sangue, a nossa guerra é contra os principados e potestades. Então a nossa guerra é tudo aquilo que se opõe a Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. A Babilônia sempre vai tomar, a prostituta, ela sempre vai tomar um rumo anticristão. Ela vai sempre ser contra a igreja verdadeira. A grande prostituta, ela é conhecida pela sua riqueza. A grande prostituta é conhecida pela sua riqueza. Suas vestes são como de escarlate. Ela está adornada por ouro. Versículo 4, amém? Ela está adornada por ouro, por pedras preciosas e por pérolas. Ela segura em sua mão um cálice de ouro. A religião prostituída, o mundo, faz ostentação à riqueza. A igreja prostituída, ela faz ostentação ao luxo, ao ouro, às roupas de linho, de marca, aos carros luxuosos, às belas construções imponentes. Este quadro é uma descrição perfeita do mundo à parte de Cristo, que não se preocupa com as coisas de Cristo, que não se preocupa com os princípios do reino de Deus, ostentando de sua riqueza, ostentando de sua boa alimentação, ostentando de seus banquetes, de seus carros, de seus equipamentos, de seus vestuários, de toda a sua beleza e de glória momentânea, de glória terrena, de glória natural. A prostituta é atraente. A prostituta é atraente, mas ela ao mesmo tempo é repulsiva. A igreja verdadeira está sendo seduzida pela prostituta. A igreja de Jesus Cristo está sendo seduzida pela riqueza, pelas facilidades, pelo luxo da prostituta. A grande prostituta, a grande meretriz, é conhecida pela sua sedução. Ela seduz. A igreja falsa sempre se uniu aos reis, sempre se uniu aos governantes, aos governos do mundo, numa relação devassa. O Estado sempre se preocupou em se unir à religião para conseguir os seus propósitos. Sempre foi assim. Os governos sempre usaram a religião. E essa prostituta não se prostitui apenas com os reis. Essa prostituta não se prostitui apenas com os reis, mas ela dá o seu vinho a beber da sua devassidão a todos os habitantes da terra. Ela é uma religião popular. Ela é uma religião agradável. Ela é uma religião fácil de se viver, sem proibições, aonde pode tudo, todas as coisas. E essa religião atrai multidões. Essa religião não impõe limites.
Essa religião não precisa de cruz, não precisa de renúncia, não precisa de perdão, não precisa de misericórdia. O que importa é ser feliz. As heresias, o liberalismo, o sincretismo são expressão dessa grande prostituta que seduz os homens e vive na impiedade e na devassidão. O copo de ouro do versículo 4, a taça de ouro do versículo 4, no seu interior só tem podridão. Por fora é de ouro, mas por dentro só tem morte. Dentro do cálice da prostituta só tem morte. Sites pornográficos, luxo, fama, poder mundano, concupiscências da carne. É isso que está cheio a taça da religião. Poder, soberba, arrogância, indiferença com quem está indo para o inferno. Eles próprios estão indo. Os governos anticristãos não destrói os edifícios das igrejas. Pelo contrário, usa esses lugares que antes eram consagrados ao Senhor para diversão mundana, para todo tipo de devassidão. O mundo, ao mesmo tempo que seduz os ímpios, ao mesmo tempo que ele seduz a população, persegue o cristão, persegue o crente. A ordem de Deus para os fiéis é sair do meio da Babilônia. A ordem de Deus é que você saia do meio. Apocalipse 18:4. Semana que vem nós vamos falar disso. A ordem de Deus é que você viva no mundo, mas não dentro do mundo. A ordem de Deus é que você saiba entrar e sair. A ordem de Deus é que você não beba do cálice da prostituição, da prostituta. A ordem de Deus é que você ande em santidade. A ordem de Deus é que a palavra de Deus esteja na sua boca. A ordem de Deus é que você seja a luz desse mundo. A ordem de Deus é que você transporte a glória dele e não que você se misture com o mundo. A grande prostituta, ela é conhecida. A grande Babilônia, ela é conhecida pela sua violência. A prostituta vive no luxo e ela tem 2 armas. Escolhe uma pessoa que está dormindo aí do seu lado e fala para ela: 2 armas. Agora acordou, né? Moisés chega, respirou ali assim. 2 armas: sedução e perseguição. Sedução e perseguição. Ela seduz, mas também mata. Ela atrai, mas também destrói. Ela está embriagada e não é de vinho. Ela está embriagada do sangue dos santos, dos mártires de Jesus. Não podemos fazer distinção entre o sangue dos santos e o sangue dos mártires. Eles são santos porque pertencem a Deus. Tem algum santo aqui? E eles são mártires porque, se necessário for, morrem por Jesus. Fiel até na morte. Fiel até na morte. Fiel até na morte. Se necessário for, morremos por Jesus. Morremos por Jesus. E é assim que nós vencemos Satanás. É morrendo pelo nome de Jesus. Aleluia. A Babilônia, a prostituta, ela foi no passado Roma. Ela foi a Roma papal. É um mundo em todo o tempo, em todo o lugar, que seduz e destrói os que amam a Jesus, os que servem a Jesus Cristo. A prostituta é aquela que sempre se opõe à igreja. Quando você encontrar uma pessoa que se opõe à igreja, não é que não faz parte da igreja, porque tem gente que não faz parte da igreja, mas não se opõe à igreja.
esse é um potencial a ser salvo. Mas quando você encontrar uma pessoa que se opõe à igreja de Jesus Cristo, essa pessoa faz parte da prostituta, da falsa vinha. A meretriz sempre quis destruir a noiva do Cordeiro. Sempre, em toda a história da Bíblia. Ela tem perseguido e matado muitos crentes ao longo da história. Essa prostituta era Roma nos dias de João. Apocalipse 17 e 18. Os santos eram despedaçados. Os santos eram jogados nas arenas para os animais ferozes comerem. Eram um espetáculo público. Muitos morreram crucificados. Muitos morreram incendiados. Muitos morreram a pedrada, de várias formas. E o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou, e continuavam morrendo pelas fogueiras da Inquisição, pelos massacres dos governos totalitários. 150 mil pessoas morreram nas mãos de Roma em 30 anos. Mais ou menos por 1500. Desde o princípio da ordem dos jesuítas, 1540. Todo mundo sabe quem é jesuíta? Quem são os jesuítas? ,900.000 pessoas morreram sobre a ordem de um papa. Pessoas que adoravam a Jesus Cristo. A grande prostituta está associada com a besta. Versículo 3. A igreja, falsa igreja, a falsa vinha, ela vai se aliar à besta. Já está aliada, né? Ela está assentada sobre os povos, versículo 1. Sobre as quais a besta governa, Apocalipse 13, 7 e 8. A besta é o movimento perseguidor anticristão durante toda a história. E isso foi personificado por vários impérios, por vários governos durante a história. A besta, para quem não lembra, é o anticristo, que usou pessoas durante a história e que vai estar em uma pessoa no fim. A prostituta representa o mundo como o centro da sedução anticristã em qualquer momento da história, em qualquer lugar da história. E essa prostituta, ela é personificada como a cidade de Roma na época de João 17 e 18. A cidade imperial atraía com seus prazeres os reis das nações. Roma era, naquela época, uma cidade louca pelo prazer, pela devassidão, e atraía as multidões. No fim, agora no fim, a besta vai voltar a besta vai se voltar contra a própria falsa igreja. Vai destruir, a própria besta vai destruir a sua igreja.
porque a besta deseja ser adorada, o falso profeta deseja ser adorado. Versículo 16. Então vamos falar um pouco da besta, do 7 ao 17. A besta que João vê é a mesma que saiu da terra. Essa besta recebe o trono do dragão, seu poder e autoridade. Essa besta, ela é temida e ninguém é considerado capaz de enfrentá-lo. Essa besta recebe a adoração de pessoas e de todos os povos e nações. Essa besta, ela é um sistema de governo anticristão em uma pessoa. A besta é uma expressão de todo governo anticristão que persegue a igreja ao longo dos séculos e será um homem escatológico, será o homem do fim, que receberá o poder de Satanás, do dragão, para governar um breve tempo. E essa besta, esse falso profeta, ele tem algumas características. A besta era, não é e está para vir do abismo e caminha para a destruição. Versículo 8. A besta, ela foi personificada, ela é a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é porque esses impérios já caíram. E está para aparecer, para emergir. Porque antes da segunda vinda de Jesus, o anticristo vai se levantar para se opor a Cristo e para destruir. Então, as 7 cabeças da besta, do versículo 9, são os 7 montes e também os 7 reis. Então, ao mesmo tempo, presta atenção, que isso é importante para você. Então, ao mesmo tempo que João descreve tanto o anticristo quanto a prostituta, a meretriz, como Roma, versículo 9 e 18, a Roma imperial, que é a expressão do governo anticristão, age com sedução e violência. Mas João ele olha para o anticristo e vê nele também 7 reis. Os 7 reinos mundiais anticristãos. Quais são? Quais são os 7 reinos anticristãos? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Amém? Glória a Deus. 5 já caíram. O Império Romano e o reino do anticristo. Então 5 reinos caíram, não existem mais. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Não existe mais. O outro ainda, um existe. Qual que existe? Amém. Império Romano. E o outro vai vir e vai durar um pouco de tempo. Os 5 primeiros impérios já caíram. Agora João vê o Império Romano. Mas o reino do anticristo escatológico ainda não chegou. Quando ele chegar, ele vai durar pouco tempo. Amados, os reformadores entenderam que a 7ª cabeça é o papado romano. Quem é o Império Romano hoje?
Os 10 chifres são 10 reis. Estes reis são um símbolo de todos os reinos do mundo que darão suporte para o levantamento do anticristo, para se levantar contra Cristo e contra a sua igreja. A besta, então, o anticristo, ele vai se voltar contra a Babilônia, contra a prostituta, para destruí-la. Aqui o quadro vai mudar. Por uma razão não explicada, se forma uma espécie de guerra civil entre a besta e a Babilônia. A besta e os 10 reis se voltam contra a prostituta para devastá-la. O anticristo, apoiado por governos do mundo, vai se voltar contra a prostituta, a grande Babilônia, a meretriz. Aqui vai acontecer nessa hora uma espécie de caos entre os inimigos de Deus, entre eles. Quando eles se levantam para destruir a noiva, eles vão se destruir. Ezequiel 38, 21. Eles vão lutar contra eles mesmos. O reino de Satanás está dividido entre si. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Nessa hora, os homens estarão desiludidos com seus prazeres. Nessa hora, eles vão estar num estado de só correr atrás do vento. Não acho satisfação. O meu vazio não é preenchido. E a prostituta, ela é despida, ridicularizada, exibida em toda a sua imundícia, como a bruxa que ela realmente é. A sua maquiagem e o seu adorno serão tirados, e ela será exibida em sua terrível nudez e imundícia. Apocalipse 18, 2 diz: a Babilônia vai cair. Escolhe uma pessoa que está acordada aí do seu lado e fala para ela: a Babilônia vai cair. Aleluia, glória a Deus. Os homens vão estar fartos com seus prazeres, mas mesmo assim ainda não se voltarão a Deus. E por isso, porque não se voltarão a Deus, serão destruídos. Os prazeres do mundo passam. Os prazeres do mundo passam. Eles não satisfazem a alma humana. Eles não nos satisfazem. O sistema do mundo entra em colapso. Os 10 reis marcham primeiro contra a besta para a batalha final, contra o cordeiro, e serão destruídos pelo cordeiro. Versículo 14. Eles se voltam com fúria, porque eles vão sofrer, porque eles vão perder contra o cordeiro. Eles se voltam agora contra a mulher, contra a prostituta, a fim de dilacerar aquela que até aqui carregaram com admiração. No momento em que os seus seguidores entenderem que não há salvação nela, que a prostituta não salva ninguém, que é apenas uma religião, um sistema eclesiástico, e quando eles verem que perderam a oportunidade, que a porta da graça se fechou, que agora é hora do juízo, eles vão querer destruir a prostituta, destruí-la. A derrota diante de Cristo é seguida de uma autodestruição entre os anticristãos. Assim o mundo entra em discórdia contra o Cordeiro e cai em discórdia contra si mesmo. Não consigo destruir o Cordeiro, então eu vou destruir qualquer um que passar na minha frente. Qualquer um. Vão se matar. Vão se consumir na sua ira.
soberania de Deus é também sobre os seus inimigos. Versículo 17. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Aleluia. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. O Senhor manda em todos os lugares. Ele tem poder e autoridade em todos os lugares. Em todos os lugares. Todos terão que adorar a Ele. Todos terão que se prostrar diante dEle. Todos terão que prestar contas a Ele. A soberania dele é absoluta, é em todo o universo. Algumas pessoas estão preocupadas se tem ou não tem vida em outro planeta. Se tem, é Jesus Cristo que manda lá também. Se tem, Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é Ele, só Ele, mais ninguém. Ele. Os reis da terra, até mesmo a besta, até mesmo Satanás, até mesmo o anticristo, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Faz o que Ele manda, na hora que Ele manda, do jeito que Ele quer, para cumprir os propósitos soberanos dEle. Aleluia. Ele traz esses inimigos como um pescador puxa um peixe no seu anzol para dar a sua ira para ele beber, o seu juízo, a sua sentença. Nada fica fora do controle de Jesus Cristo. O terceiro quadro é a descrição da vitória de Cristo e da igreja, do versículo 8 ao 14. A vitória de Cristo é devida ao seu sacrifício. A sua vitória foi conquistada na cruz, amém? Na cruz Jesus Cristo conquistou tudo. O Cordeiro foi morto. Versículo 5. O Cordeiro foi morto e comprou com seu sangue aquele que procede de toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 5:9. Ali Jesus Cristo venceu. A igreja vence Satanás pelo sangue do Cordeiro. Capítulo 12, versículo 11. O Cordeiro de Deus é o vencedor de todas as batalhas. É o único vencedor. Cristo saiu vencendo para vencer. É assim que está escrito. Cristo saiu vencendo para vencer. A vitória de Cristo é devido à sua suprema posição. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nome que está acima de todo nome. E diante dele todo joelho vai ter que se dobrar. Quando ele vier em sua glória, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Quando ele vier, ele vai acabar com os inimigos. Ele vai exterminar com o sopro de sua boca. Apocalipse capítulo 11, capítulo 16, capítulo 19 e 2 Tessalonicenses 2:8 diz isso. A vitória é de Jesus Cristo. Pode parecer que dure algum tempo as forças anticristãs. Pode até parecer que eles estão vencendo, que eles estão ganhando algum domínio. Apocalipse 11, Apocalipse 13. Mas quando o anticristo estiver parecendo que é um vitorioso, ali está a sua derrota. Nessa hora ele vai ser derrotado. Nessa hora vai ser o fim dele. Porque a vitória de Cristo, ela é completa sobre todos os inimigos. Versículo 8, capítulo 12, 14, capítulo 15 e 16 dizem isso. A fidelidade do povo de Deus é
é quando se entrega à morte pelo nome de Jesus. Os ímpios não têm fidelidade, não são fiéis ao seu anticristo. Os ímpios não são fiéis à sua igreja, porque na igreja de Jesus Cristo, se necessário for, morremos por ele. Mas na prostituta, ninguém morre pela prostituta, ou ninguém quer, ou ninguém deseja morrer pela prostituta. Não há fidelidade lá. É uma falsa adoração, idolatria. E João aqui, nesse capítulo, João vê o fim da besta. Ele vê o fim dos reis, dos 10 reis. E ele vê o fim da prostituta. Nós vamos falar depois no capítulo 19, quando mostra que tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados no lago de fogo. É o fim deles. Mas a igreja de Jesus Cristo vence junto com Jesus. A igreja de Jesus Cristo vence junto com Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus Cristo. Ela é a cidade santa, ela herda a vida eterna, ela vence o dragão, ela vence a prostituta, ela vence a meretriz, ela vence a besta. A igreja é mais que vencedora. A igreja de Jesus Cristo é mais que vencedora. Embora algumas vezes possa parecer que estamos sofrendo, embora algumas vezes as coisas não aconteçam como deveriam ou como nós gostaríamos que acontecesse, embora algumas vezes o louvor não é tão bom, embora algumas vezes a igreja não é tão agradável, embora algumas vezes desejássemos algumas coisas do mundo, você precisa ser igreja de verdade. Igreja não é vir ao culto. Ser igreja não é vir ao culto. Ser igreja não é participar de um grupo de WhatsApp. Ser igreja não é estar debaixo de uma placa. As pessoas estão brincando com o cristianismo. Estão brincando de ser crente. E vai haver uma separação. Os selados pelo Espírito Santo e os selados pela prostituta, pela besta, a marca da besta. Está estreitando, está chegando no fim. E o teu nome precisa estar escrito no livro da vida. E você precisa estar funcionando como igreja fora do prédio. O tempo está acabando. A igreja não é apenas um grupo que anda junto, mas a igreja é um grupo de pessoas fiéis a Jesus Cristo.
aos princípios da palavra. Um grupo de pessoas fiéis, obedientes à palavra de Deus, obedientes aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Isso é igreja. Isso é um povo eleito, santo, salvo, pronto a implantar, pronto a guerrear, pronto a conquistar, a saquear o inferno. Porque a prova de que somos ou não verdadeiros cristãos é a fidelidade a Jesus. E como nós podemos dizer que somos fiéis ao Senhor da boca para fora, só apenas com palavras? Nós demonstramos nossa fidelidade a Jesus nas nossas escolhas. Nós demonstramos a nossa fidelidade a Jesus Cristo nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos. O problema é que tem muita gente hoje frequentando a igreja que dão prova que pertence à prostituta. Não adoram a ídolos de gesso, não adoram a imagens, mas adoram o marido, adoram a esposa, adoram o filho, adoram a profissão. Estão adorando a outros ídolos, estão tirando o centro da vida de Jesus Cristo. O centro da tua vida precisa ser Jesus Cristo. Tudo tem que girar em torno de Jesus Cristo. Se estiver chovendo, se tiver sol, se estiver bom, se estiver com fome, se estiver morrendo, se estiver doente, se estiver no hospital, se estiver sangrando, do jeito que estiver, Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é o centro. É por Ele que eu vivo. E essa vida tanto faz como tanto fez, porque o que interessa é estar com Ele lá na eternidade. Tantas pessoas de cabeça baixa, tantas pessoas se encostando, tantas pessoas se arrastando por causa de circunstâncias. Quando feliz, bem-aventurado Macários é independente das circunstâncias, é sem variação. Esses são os felizes. Feliz é aquele que Jesus Cristo é o Senhor, independente da minha vida, independente do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto, do que eu quero, do que eu planejo, do que eu desejo. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina. Reina, reina, reina. Reina na minha casa, reina na minha vida, reina na minha família, reina nas minhas finanças, reina na minha saúde, reina na minha doença, reina na minha escassez. Reina, reina, Ele reina, só Ele reina. Se eu acordo de madrugada, Ele reina. Se eu acordo mais tarde, Ele reina. Se eu estou com fome, eu estou com frio, Ele reina sobre tudo. Se eu tenho ou não tenho, Ele reina, porque Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor. E isso aqui é só por um tempo e não interessa, mas que em todas as coisas o Senhor seja exaltado. Se é para que o teu nome seja exaltado, que eu passe por provação, que eu passe por privações, que eu passe pelo vale da sombra da morte, que seja, mas que seja para o Senhor ser exaltado. Feche os seus olhos se você puder. Os prazeres do mundo
Os prazeres da prostituta, os prazeres da Babilônia, eles terminam em desilusão. E os prazeres do mundo terminam em fracasso. Os prazeres do mundo terminam em ruína, em derrota. Os prazeres do mundo terminam em perdição eterna, em fogo eterno, termina no inferno. E sem encontrar satisfação, e não consegue preencher o vazio. Aqueles que se deixam seduzir pelas riquezas desse mundo, aqueles que se deixam seduzir pelos prazeres do mundo, aqueles que buscam todas as coisas, têm força, têm tempo para todas as coisas. Glória a Deus, Pai. Só não tem tempo para Jesus. Só não tem força para Jesus. Estarão fascinados pela prostituta. Se perderão. Nos seus próprios pecados. Morrerão engasgado com o próprio vômito. Se matarão. Agora, aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida, enfrentarão vitoriosamente a sedução do mundo, a violência do mundo. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida enfrentarão a sedução do mundo, não se deixarão seduzir, não vão se corromper, não vão trocar a presença do Senhor por nenhum prazer dessa terra, vai suportar toda e qualquer violência do mundo, porque assim vencerão com o Cordeiro, vencerão. A vitória de Jesus Cristo, ela é completa. Ela é completa. Acerta a tua vida com o Senhor. Talvez você venha aqui frequentemente. Talvez você está sempre por aqui, mas vive seduzido pela prostituta, mas vive seduzido pelos prazeres do mundo, mas vive seduzido pelo sexo fácil, vive seduzido ou seduzida por glória de homem, por honra de homem, vive seduzido pela fama, pelo dinheiro, vive correndo atrás de ter mais. Eu preciso ter mais, ter mais. Eu preciso de mais, mais, mais. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Jesus. Se rende, se rende. Lindo. Se rende a Ele. Se rende a Ele. Eu clamarei por teu Se rende. trono, até que tu sejas adore, adore, o primeiro. Adore a único. Jesus. Adore a Jesus. Ao Rei. Lindo. Ao Senhor. Adore ao teu Salvador. Eu clamarei Adore, por teu adore, trono, adore.
até que tu sejas o primeiro. Jesus, adore. Lindo, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Jesus, lindo, adore, 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 adore. eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta em nossas vidas, Pai. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Jesus, lindo, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Jesus, lindo, eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Adore, adore Ele, adore Ele. Levanta do teu lugar, Senhor. levanta teus braços aos céus. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Adore a Ele, declara. Ele é o centro da tua vida. Adore a Ele.
Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Clame, 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 clame a Ele. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Tu és o primeiro. Tu és o primeiro. Eu clamarei pro teu trono, até que tu sejas o primeiro. Seja o primeiro, Senhor. Seja o primeiro, Senhor. Seja o único. Seja o centro. Seja o Senhor em nós, Senhor. Nós desejamos te servir, desejamos te conhecer, desejamos estar na tua presença. O que nós desejamos, Senhor, é te conhecer mais, é mais e mais e mais e mais estar na tua presença, para que o Senhor seja em nós, o Senhor em nós. Nós te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, Senhor. Aleluia. Erga as tuas mãos aos céus. Oremos, Pai nosso.